cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria que temos a oportunidade de transmitir a preciosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por certo, seria muito melhor se tivéssemos condições de estarmos juntos, reunidos no templo, adorando e exaltando ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui também é o meio em que temos de também transmitir a palavra. E você aí, aonde estiver na sua casa, ou quem sabe no seu celular, acompanhando no carro, ou no seu computador, você também possa meditar nessa palavra e também possa sentir principalmente a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque afinal, o maior objetivo do culto é adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvirmos a tua palavra e sermos abençoados por esse Deus. Isso independente se o nosso culto é físico ou online, nós podemos adorar a Deus, ouvir a tua palavra e sermos abençoados por Deus. Então, que você seja abençoado, não somente pela ministração da palavra, mas que a tua casa e a tua família seja cada vez mais abençoadas por Deus. O meu desejo é que, se você tiver a sua Bíblia, você possa pegá-la ou abri-la nesse instante. Meu desejo é ler duas passagens da Bíblia Sagrada para que nós possamos meditar no assunto em que Deus tem colocado no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 23. A partir do versículo 44 até o 48. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, do versículo 44 a 48, que nos diz assim o texto sagrado. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Outra leitura do texto sagrado está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 27. A partir do versículo de número 50, que nos diz assim o texto sagrado. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Se eu perguntar para você, nesse instante, o que Jesus representa na tua vida? O que Jesus é para você? Eu me lembro que um dia que eu estava trabalhando, o Espírito de Deus me impulsionou a falar de Jesus para uma pessoa da minha sessão. E eu fui andando e orando e pedindo: Senhor, o que vou falar para ele nesse instante? O Espírito de Deus me tranquilizou, porque disse que as palavras certamente seriam colocadas nos meus lábios naquele instante. E chegando para aquele homem, eu disse para ele: o que representa e quem é Jesus para você? Aquele homem chegou e disse assim: Júlio, Jesus é para mim nada mais do que um homem que teve mais sabedoria do que outros e que passou-se por esta terra. Simplesmente isso e mais nada. E ele, dizendo nas suas palavras, disse: muitas pessoas tentaram me convencer do Evangelho, da Bíblia. Quem sabe você me convença? E eu disse para ele: o meu objetivo não é te convencer. O meu objetivo é transmitir a palavra. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence.
Se você abrir o teu coração para a palavra, o Espírito Santo vai fazer com que esta palavra possa moldar o seu coração e assim você ser transformado por Deus. E eu saí daquele instante, daquele lugar, e sem dúvida que agora seria entre ele e Deus. Mas a resposta daquele homem, quando chegou e disse que era simplesmente um homem que passou por essa terra, no mesmo instante me deixou um pouquinho perplexo, por saber que uma pessoa dizia estas palavras. Como ele pôde dizer que era simplesmente um homem? Mas não é difícil nos nossos dias nós encontrarmos pessoas e seitas com os mesmos pensamentos. Que Jesus simplesmente foi um homem, ou como diz algumas seitas, foi um profeta, assim como Moisés. Jesus simplesmente foi um profeta que passou-se por essa terra. Eu quero dizer para você neste instante, que Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus não foi simplesmente um profeta. Jesus foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A razão principal de Jesus Cristo ter vindo a este mundo foi eu e você que está me ouvindo nesse instante. A humanidade foi a razão principal pela qual Jesus veio a este mundo. Porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então isso significa que Deus enviou o seu Filho Jesus em prol de toda a humanidade. Que cada um que pudesse olhar para a cruz e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, ele se tornaria filho de Deus. Ele teria o direito de salvação, o direito das bênçãos celestiais, ser participante do arrebatamento da igreja e ser participante de tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, naquilo que não subiu ao coração do homem, que os nossos olhos não viram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, ou seja, quando nós temos Jesus como Salvador, nós somos detentores das bênçãos de Deus, da filiação por adoção pelo Espírito Santo de Deus, por causa da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. O que me chama a atenção é que por muitos fatos em que Jesus passou por essa humanidade, a multidão que sempre seguia Jesus, muitos deles estavam interessados simplesmente nos milagres, nas bênçãos e nas vitórias. Não é diferente nos dias de hoje, quando muitas pessoas que até querem saber e ir para a igreja, ou quem sabe lendo a Bíblia, simplesmente por interesse em bênçãos e milagres e em vitórias, mas não querem algo mais importante com aquele que abençoa, com aquele que dá vitória, com aquele que realiza o milagre. Quando nós olhamos para as bênçãos, simplesmente, todos nós desejamos, e é necessário para vivermos aqui. Mas não são as bênçãos que vai nos levar para o céu. Não são as vitórias e os milagres que vai nos levar para o céu. É a nossa vida transformada pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo em nós, que quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, soar a trombeta, nós fazemos parte do arrebatamento da igreja. Então existe algo muito além das bênçãos, do milagre e da vitória, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando eu cheguei a ler esse texto do Evangelho de Lucas, e se vocês retornarem comigo dentro da leitura, disse que, escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Quando nós olhamos para esse texto, e permita eu dizer para você, a razão por que Lucas incluiu esse versículo dentro do seu escrito, dentro do seu Evangelho. Qual é a importância que Lucas deixou isso registrado? Antigamente, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, e a nação de Israel está caminhando pelo deserto, e Deus realizando milagres e bênçãos no deserto, Deus dá uma ordem para Moisés para construir o tabernáculo. E essa ordem que Deus dá a Moisés para construir o tabernáculo, sem dúvida que Moisés deveria seguir à risca, não somente nas suas dimensões, mas nos seus materiais, todo o projeto que Deus havia dado para Moisés, e Moisés segue a risca. No átrio,
no lugar santo, no lugar santíssimo. Porém, entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia um véu que fazia separação desses dois lugares. Nesse lugar santo, o sacerdote poderia entrar, oficializar todos os dias o seu serviço, como quem sabe manter acesa a chama do candelabro, o incenso no altar do incenso, os pães na mesa da proposição a cada semana. Esses ofícios todos os sacerdotes poderiam adentrar e poderiam realizar. Porém, no lugar mais importante do tabernáculo, que era o Santo dos Santos ou Santíssimo, somente o sumo sacerdote, e assim uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, para que ele pudesse oferecer sacrifício tanto por ele e por toda a nação. Só que, porém, entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia um véu, que segundo os maiores historiadores, esse véu tinha em torno de 8 a 10 centímetros, no qual nem mesmo uma junta de bois seria capaz de rasgar esse véu. Mas, no entanto, Lucas deixa registrado esse texto, que na morte de Cristo Jesus, esse véu, diz a Bíblia, ele se rasga de alto a baixo. Qual a importância, pastor, de tudo isso? O interessante é que quando nós olhamos no Antigo Testamento, o sumo sacerdote adentrava uma vez no lugar santíssimo, no dia de Yom Kippur, ou seja, no dia do perdão, para oferecer os seus sacrifícios, interceder pelo povo e ter os seus pecados perdoados, o pecado de nação perdoada, através dele adentrar no sacrifício, aspergindo o altar com sangue. E quando eu olho para hoje, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esse véu sendo rasgado naquele dia, me deu acesso para poder entrar no lugar santíssimo. Deu acesso para você também entrar nesse lugar santíssimo. Mas qual a importância disso, Sandro? É porque nesse lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança, existia um propiciatório, que era uma tampa de ouro puro com os 2 querubins. E ali Deus se fazia presente, não somente para o sumo sacerdote, mas no meio da nação. Isso me mostra que o sumo sacerdote só tinha aquela alegria de contemplar a presença de Deus uma vez por ano. Mas nós hoje temos todos os dias a alegria de entrar no lugar santo e sentir a presença do Senhor e Salvador Jesus. Hoje, nós temos a qualquer instante, seja dobrando os nossos joelhos, no nosso quarto, na nossa sala, ou no seu cantinho de oração que você tem aí, você dobrar o seu joelho e orar a Deus, e Deus fazer-se presente nesse lugar, e você poder derramar as suas lágrimas e, através do Espírito Santo, contemplar a presença desse Deus maravilhoso. É um privilégio. Não precisamos que ninguém mais faça isso por nós. Nós temos a oportunidade de fazer isso hoje. É por isso que a importância que Lucas deixa bem registrado isso. O véu do templo se rasga, dizendo: a partir de hoje, todos têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e o véu do templo não impede mais a nossa entrada para poder sentir a presença desse Deus. Então, o que eu quero deixar para você registrar. Quem sabe você fica questionando sobre muitos atos e muitas coisas. Como que Deus pode estar me ouvindo? Como que Deus pode me mostrar que Ele se faz presente? E é interessante que muitas vezes, quando nós estamos nos nossos cultos presenciais, e na pregação da palavra, o mover de Deus é tão tremendo, e que vemos esse mover de Deus no seio da igreja, através de cada lábio, levando em adoração o seu aleluia, o seu glória a Deus, ou através da língua estranha. Mas como contemplar isso, pastor, hoje num culto online, e eu sozinho aqui na minha casa, passando por momentos difíceis? O que eu quero dizer para você, que mesmo você aí sozinho, ou quem sabe reunido com o seu cônjuge, com os seus filhos, por esse momento difícil, aí na tua casa, Deus também pode manifestar a sua glória. Deus também pode manifestar a sua presença. E você poder sentir a presença desse Deus que é grandioso e que é maravilhoso, que todo aquele que chega até Ele com o coração contrito e quebrantado, pode ter certeza, vai poder sentir a presença desse Deus. É o que disse Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Então isso significa que chegar a Deus depende de mim primeiro. Porque Deus está sempre predisposto a relacionar, a manter uma comunhão, manter uma atividade conosco. Mas e nós estamos dispostos? É como se Deus estivesse ali no lugar santíssimo. É como se o véu do templo rasgasse e eu pudesse entrar com a maior facilidade. Então, ou seja, eu posso ou não posso entrar. Tudo isso está no meu querer, na minha vontade e no meu desejo. Quando eu entro nesse lugar, aonde a presença de Deus é manifesta, então eu passo a sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que eu devo reservar um tempo para ter uma intimidade com Deus. E quem sabe essa intimidade que você tem com Deus é justamente nessa hora, nesse culto em que estamos aqui falando para você. Existe um Deus em que você tem acesso para com Ele. Isso por quê? Por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é tão interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que a morte de Cristo causou um impacto tão grande no mundo, é que às vezes nós não imaginamos, é que às vezes você não saiba o quanto a morte de Cristo causou impacto. Primeiro, o véu do templo se rasga, dando direito ao acesso. Segundo, que eu quero trazer para você, é o que diz mais uma vez o texto. O centurião que estava ali contemplando naquele instante, quando viu que Jesus deu o brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando a natureza se move, sentindo a morte do Criador, a própria natureza revela isso. A própria natureza se move vendo a morte de Cristo Jesus. Enquanto as pessoas que estavam ali contemplando a morte, estavam simplesmente zombando, simplesmente rindo de toda aquela situação, de todo aquele espetáculo para a humanidade, a natureza dizia o seguinte: é o verdadeiro Deus que está pagando o preço pela humanidade. É o verdadeiro Deus que está pagando o preço da redenção do pecado da humanidade. A natureza sentia, enquanto que muitos ali não estavam percebendo isso. Mas a Bíblia diz que esse centurião, ele percebeu isso. Lucas chega a deixar registrado as palavras: na verdade, este homem era justo. Lucas, quando descreve essa palavra, demonstra naquele centurião como se dissesse: nós crucificamos alguém que não poderia estar lá. E por que eu quero dizer isso? Quando a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, que segundo a tradição judaica chega a dizer que um chamava Dimas e outro Gestas. E o ladrão bom, vamos dizer assim, aquele que reconheceu em Cristo a salvação, chamado Dimas, e o outro Gestas, e Jesus no meio. Alguns comentaristas dizem que esses dois salteadores, eles estavam fazendo parte juntamente com Barrabás na sedição de Estado. Se nós formos raciocinar por esse lado, aquela cruz do meio, ela não foi preparada para Jesus. Ela havia sido preparada por Barrabás. Mas por que Jesus estava ali? Porque quando Pilatos colocou para a multidão e disse assim para a multidão: escolhei dentre vós um para ser surdo. E o povo escolhe, solta Barrabás e crucifica Jesus. O povo escolheu alguém homicida. O povo escolheu alguém pecador para estar entre eles e manda crucificar o Filho de Deus. Manda crucificar o Criador. Manda crucificar aquele que havia dado o direito de perdão, de salvação, de redenção para a humanidade. Mas tudo isso para se cumprir a Bíblia Sagrada, para se cumprir o propósito de Deus, que foi: Deus enviou o seu Filho, para que pela sua morte na cruz do Calvário, nós tivéssemos o direito de perdão dos nossos pecados. Então aquela cruz central, estava Jesus Cristo crucificado naquele instante ali, sendo espetáculo para aquela multidão, mas a natureza reconhecendo o senhorio. Mas aquele centurião diz: este homem era justo. Como se ele pensasse naquele instante: nós acabamos de crucificar um inocente. E por que ele percebeu tudo isso? Certamente com o mover da natureza. Quantos hoje em dia que não conseguem olhar para Jesus Cristo
e perceber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Perceber que só nele encontramos a razão de viver, que somente nele nós encontramos o sentido da vida, e que é somente nele que nós encontramos uma vida com abundância. Eu acho interessante quando João escreve no capítulo de número 10, ele chegando a dizer as palavras que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas dizendo as palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É tão interessante essa palavra com abundância, que às vezes a gente pensa que é com fartura, simplesmente do lado material. Não. Esse com abundância é tanto no sentido espiritual, material, de bênção. Isso porque o inimigo quer retirar tudo da nossa vida, mas Jesus, pelo contrário, ele quer doar tudo aquilo que nós precisamos para viver plenamente aqui e muito mais na eternidade. Haja visto, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3, quando Jesus cita aquelas palavras, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a palavra de Jesus. Isso significa que Jesus foi também preparar uma morada para nós. E pode ter certeza que esta morada não se compara com a maior mansão que alguém possa ter nessa terra. Não se compara com o maior desfrute que alguém possa ter aqui. O que Jesus foi preparar para nós no céu. Quando o centurião contempla isso e diz, por que fizemos isso? Mas a multidão, ela retorna para os seus lares, diz o texto, voltava batendo nos seus peitos. Até uma expressão do hebraísmo, como se dissesse, o que será de nós agora? O que será de nós nessa situação? A natureza está se revoltando contra nós. E se nós olharmos hoje em dia, e nós vermos muitas vezes a natureza também demonstrando para nós, e dizendo o seguinte, o nosso desejo é o dia do arrebatamento da igreja. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, nós vamos ver lá que a Bíblia diz que a natureza geme esperando a redenção dos filhos dos homens. Isso significa que a natureza começa a demonstrar, e quem sabe apontar para muitos dizendo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Nós estamos vendo a natureza muitas vezes nesses nossos dias, irmãos, ela reagindo de uma tal forma que está causando espanto. Esses dias, nós vemos a situação até mesmo do nosso país, de enchente em diversos lugares, enquanto a Austrália em chamas. Hoje nós vivemos a pandemia no mundo, e nós olhamos e dizemos, quem somos nós? Demonstra a vulnerabilidade do ser humano, da humanidade, por causa de um vírus. E muitas vezes nós achamos o grande, achamos que somos o maior, mas quando Deus quer mostrar para a humanidade, a natureza age e diz, a humanidade está na palma das minhas mãos. O controle de tudo está na palma das minhas mãos. O que a humanidade pensa que é? Mas eu louvo a Deus, que a sua igreja está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Assim como manteve Israel na terra de Gósen, quando todo o Egito estava sendo ferido pelas pragas, mas na terra de Gósen, a nação de Israel estava tranquila e em paz, porque estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que eu quero dizer para você, a igreja do Senhor está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. O mundo sofre, o mundo causa um pânico, mas nós dizemos, são sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos mostra que a Bíblia se cumprindo, é a palavra se cumprindo. E causar pânico? Não. Isso vai mostrar para mim, Jesus está próximo, Ele veio arrebatar a sua igreja, então eu tenho que estar preparado para esse dia, para esse instante, porque vai soar a trombeta, e eu tenho que estar preparado. E você, está preparado? Quem é Jesus para você? O que representa Jesus para você? Para aquela multidão era um espetáculo. Para o centurião, depois que ele viu a natureza agindo, para ele diz,
um homem justo. Para você, quem é Jesus? Se eu perguntasse para você, exprime em palavras, o que é Jesus para você? Quem sabe você diria para mim, pastor, Jesus para mim é tudo. Se Jesus dissesse, eu não quero que você diga que eu sou tudo. Eu quero que você diga o que você olha para mim e eu sou na tua vida. Certamente nesse instante, muitos engoliriam as palavras a seco e certamente não saberiam responder e dizer quem é Jesus. Mas antes que eu responda para você quem é Jesus e mostre para você quem é Jesus e o que você tem que ver em Jesus, eu quero ler o texto de Mateus nesse instante que nós lemos também. Que diz assim o texto: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu acho interessante esse texto, que, como eu disse, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, muitos fatos aconteceram. Um deles, nós observamos, o véu do templo, como disse Lucas e como diz Mateus, se rasga de alto a baixo. Quando nós olhamos os textos sagrados e começamos a unir todos os pontos, nós vamos perceber que Jesus realizou coisas grandes nesse dia. Quando nós olhamos o texto de Mateus, perceba que diz assim: abriram os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados e saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, entre o verso 1, 31, o verso 51 e o verso 52, que falou da morte de Jesus, não é? Que falou do véu do templo, as pedras se prenderam, e fala depois, que depois da ressurreição de Cristo, muitos ressuscitaram. Isso me mostra que quando eu olho para Levíticos capítulo 23, que me mostra como era feita a colheita, e me mostra a relação com o arrebatamento da igreja, como vai acontecer, como que Paulo diz, eu acho interessante isso. Se você ler Levítico 23 e ver a festa das colheitas, você veria que os primeiros frutos eram chamados de primícias. Esses eram oferecidos a Deus. Eram chamadas primícias, os primeiros frutos. Depois era feita a colheita geral. A colheita normal de toda a lavoura, de todos os frutos. E haveria uma terceira, que era aqueles frutos que não estavam muito bom para ser colhido, e que eles deveriam ser deixados para os pobres. Os pobres deveriam ir e recolher esses frutos, chamado por algum de rabisco, restolhos, ou aqueles que restavam da colheita geral. Quando eu olho para o que Paulo chega a dizer sobre a ressurreição da igreja, ele chega a dizer Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo. Isso me mostra que esse primeiro passo de Cristo e as primícias, isso já aconteceu, como o evangelista Mateus chegou a dizer. Isso me mostra que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que aquilo que eu e você pensamos. Se você parar para analisar tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, você vai perceber nada mais do que os sinais estão se cumprindo e me mostrando: Jesus está vindo a arrebatar a sua amada igreja. E o centurião, mais uma vez, que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião disse: verdadeiramente este homem é justo. Mas alguns que estavam ali diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha o que eu quero trazer para você. Primeiro, o que nós temos que ver em Cristo Jesus? É o Filho de Deus enviado para pagar o preço da redenção da humanidade. Por que eu disse que muitas das multidões que seguiam Jesus
Seguiu Jesus por causa das bênçãos e dos milagres e das curas. Isso é verdade. Você ler os textos evangélicos, você vai perceber muitos isso. Não é diferente dos dias de hoje. Quantos muitos também seguem Jesus pelos mesmos motivos. Por emprego, pela cura, pela solução de um problema, por uma bênção desejada. Muitas vezes estão querendo seguir Jesus para que Jesus resolva tudo isso. Eu acho interessante o evangelista Mateus. Ele deixa registrado lá no seu capítulo número 6, um versículo muito interessante. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A humanidade está numa ordem inversa desse versículo. A humanidade quer as bênçãos, os milagres e as vitórias, mas não querem a salvação, a comunhão, a intimidade, o arrebatamento da igreja. Se você estiver encaixado nisso, eu vou te dar um conselho: muda isso. Porque enquanto a tua visão for exclusivamente nas bênçãos, nos milagres, isso não vai alcançar. Porque quando a minha visão está no espiritual, o material vem como consequência. É por isso que Jesus disse lá, deixado registrado por Mateus: buscai primeiro o reino de Deus. Tem que ser a mais importante. A área mais importante da minha vida tem que ser o reino de Deus. Tem que ser as coisas celestiais. O que é isso, pastor? Minha salvação, meu perdão, a minha comunhão, minha intimidade com Deus, o desejo do arrebatamento. Isso tem que estar em primeiro lugar. Quando isso toma o primeiro lugar na minha vida, Deus abençoa de uma forma toda especial. É quando eu vou vendo as bênçãos acontecendo na minha vida, e eu começo a dizer: mas da onde que veio isso? Veio por quê? Porque eu estou buscando primeiro o que é o espiritual. Eu estou buscando primeiro o reino dos céus. Estou buscando primeiro aquilo que é de Deus. E quando eu busco isso, pode ter certeza, aí as bênçãos materiais, elas vêm por consequência. É isso que eu vejo acontecer. É isso que está acontecendo. É isso que eu começo a analisar e perceber. Uma humanidade que simplesmente começa a buscar o que é material. Mas o que eu quero trazer para você é justamente isso hoje. Um Jesus que morreu na cruz do Calvário, em que a natureza reconheceu esse Deus, que a humanidade não quer reconhecer, que a humanidade não quer ver, que a humanidade ainda resiste em dizer: por que aceitar? Quando nós olhamos para esta palavra, que ela é fiel e verdadeira, quando nós olhamos para esta palavra, que ela é tremenda e poderosa, e nós vemos que cada mensagem que Cristo Jesus deixou ainda está registrada na palavra. Tudo aquilo está se cumprindo. Tudo aquilo vai se cumprir. E mais uma vez, retorno a perguntar para você: o que representa Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? Quem sabe para você, você me responda: um homem que se passou, um dos mais sábios que passou aqui, como eu ouvi a resposta daquele homem? Não. Eu quero que, se alguém chega até você e faça essa pergunta, a tua resposta seja diferente. Pastor, mas qual seria a minha resposta? Eu vou colocar aqui algumas e mostrar para você o porquê. Primeiro, a tua resposta deveria ser: Deus me criou. Jesus foi quem me criou. Quando nós falamos e reconhecemos que Ele nos criou, nós vamos perceber que ninguém é mais do que o seu Criador. A criatura não é mais do que o seu Criador. Eu vou perceber que existe um Deus que está muito acima de mim. Existe um Deus que está muito além do meu pensamento. Existe um Deus que eu não posso imaginar, nem mesmo, quem sabe, pela leitura da Bíblia Sagrada, a grandeza desse Deus. Não. Mas Ele me criou.
Segundo, Ele me salvou, Ele é o meu Salvador. O que significa isso? Quando eu reconheço, primeiro, que Ele me criou. E segundo, que Ele é o meu Salvador, significa, eu sou carente. Preciso do perdão dos meus pecados. E eu só encontro em quem? É nele. Ele é o meu Salvador. É Jesus Cristo. Terceiro, Ele é o Senhor da minha vida. Por que eu digo isso? A humanidade sabe que foi criada por Deus. Muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas poucos reconhecem Jesus como seu Senhor. Pastor, o que é reconhecer Jesus como seu Senhor? Se nós olharmos a figura de um escravo, de um servo, ele não tem direito à escolha. Ele faz o que o seu Senhor manda. Ele é submisso às ordens e aos mandamentos do seu Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós obedecemos o que Jesus manda. Nós obedecemos o que Jesus diz. Nós obedecemos o que Ele ordenou, os seus mandamentos, as suas normas. Quando eu faço isso, eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Mas o interessante é que existem dois tipos de servo. Aquele servo que obedece, porque simplesmente tem que obedecer, ele não tem como mudar isso, simplesmente ele aceita, é como aqueles escravos do passado que faziam isso, porque dependiam de um abrigo, de uma alimentação, de uma sobrevivência, serviam o seu Senhor por uma obrigação. Mas existe outro servo diferente, que é o chamado servo da orelha furada. Este servo da orelha furada, quando ele tinha até o direito de uma liberdade, de ser livre, ele chegava para o seu Senhor e dizia para o seu Senhor: eu quero continuar sendo servo, não por uma obrigação, não por uma troca, mas pelo desejo e alegria que eu tenho de te servir. Quando ele fazia essa opção, o Senhor furava a orelha direita. Todos aqueles que olhavam para aquele servo e observavam a sua orelha furada, diziam: este serve a ele por total vontade, por desejo, por alegria e por amor. Quando eu olho para isso, eu me dirijo até você e pergunto: que tipo de servo você é? É um servo de orelha furada? Por que eu quero dizer isso? Que quando nós somos esse tipo de servo, fazendo com alegria, com singeleza de coração, fazendo com a maior vontade, com a maior liberdade, é onde o Senhor se alegra, é onde, na alegria do Senhor, Ele nos abençoa. E é por isso que ficamos em paz, porque temos absoluta certeza que a recompensa vem, não pelos nossos atos, porque nós não merecemos, mas por graça e misericórdia do Senhor. Porque Ele nos recompensa, e o Senhor é capaz de fazer isso. E é por isso que eu quero dizer para você, nesse dia em que muitas pessoas estão assustadas e em pânico, eu quero dizer para você: os que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, né? Serão como o monte do Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí você diz assim: pastor, mas é fácil dizer isso? É fácil dizer, vou colocar na prática, é um pouco mais difícil. Mas por que é um pouco mais difícil? Porque os que confiam têm a plena certeza de quem age na sua vida, quem cuida da sua vida, quem cuida da sua família, quem cuida da sua casa. Quem é? É o nosso Deus. Não estou dizendo que estamos isentos das dificuldades, das lutas e adversidades. Não. Eu estou dizendo uma coisa: é nas lutas, é nas adversidades, é nas dificuldades que Deus vai estar conosco. E Deus estando conosco nos ajuda, nos livra. E nós temos o quê? Como? De que forma testificar dessa bênção recebida da parte do Senhor? Eu penso aqui como aqueles 3 homens
estiveram lá na fornalha ardente, quando Nabucodonosor mandou colocá-los, né? Ananias, Asaías, Misael. Se Deus livrasse aqueles homens da fornalha, seria uma maravilha. Mas por que nós lembramos isso até hoje? A maneira como eles foram enriquecidos da presença de Deus. Que mesmo estando na fornalha, nenhum dos fios do seu cabelo se queimaram, as suas vestes não se queimaram. Mas quando o rei olhou para eles e disse: lancei 3, mas eu estou vendo o quarto, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor reconheceu que quem estava com ele era alguém superior a mim. O que eu quero dizer para você, hoje nós estamos lembrando deles, do milagre em que Deus estava com eles na fornalha, e eles foram libertos e deram testemunho da maravilha que Deus realizou. O que eu quero dizer para você, o mesmo Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo e permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Tiago diz que nele não há sombra de variação, então ele permanece o mesmo. E se ele permanece o mesmo, significa que ele continua abençoando, continua livrando, continua curando, continua transformando vidas, continua realizando grandes milagres e grandes maravilhas, porque o nosso Deus continua sendo Deus. E é por isso que eu digo, quando eu reconheço que Ele é o meu Senhor, e como o Senhor que Ele é Ele que diga como eu faço, de que jeito eu faço, para onde eu vou, se para frente, para trás, se de lado, eu fico esperando nele. Senhor, como? Que horas? Que jeito que vai ser? Porque é o Senhor que determina, é o Senhor que fala. Por que eu quero dizer isso? Reconhecer como aquele centurião, você pode reconhecer. Reconhecer como alguns que estavam entre a multidão, você também pode reconhecer. Reconhecer como a natureza, muito mais que a natureza soube primeiro, e reagiu primeiro. Então o que eu quero dizer para você, erga a tua cabeça, não anda cabisbaixo, porque o Salmo de número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então isso significa que eu tenho que olhar para cima e dizer que a minha solução vem do alto, que a minha bênção vem do alto, que a minha bênção vem do meu Senhor. Ele é capaz de realizar isso na minha vida. E entre tantas bênçãos que o Senhor nos dá, a maior delas, pode ter certeza, é ser participante do arrebatamento. É a maior de todas. A causa de Jesus vir pagar o preço pela redenção da humanidade. A causa dele ressuscitar, ser o nosso mediador entre Deus e o homem, como diz Timóteo, é Jesus. Então isso significa que eu tenho um mediador. É Jesus Cristo. Assim como lá nós citamos aqui, o sumo sacerdote era o mediador da nação com Deus, o nosso mediador hoje é Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus, esperando e aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. E o maior milagre que eu vejo na Bíblia Sagrada não é a cura de um cego, a cura de um paralítico, a transformação de vidas. Isso é muito bom. Mas o maior milagre é naquele grande dia que soar a trombeta e a igreja ser arrebatada e encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa é a maior promessa contida na Bíblia Sagrada, e pode ter certeza, ela vai se cumprir. Queira você ou não, goste ou não, aceite ou não, ela vai se cumprir. Eu me lembro até agora, uma vez, um engenheiro, quando falando para ele do arrebatamento da igreja, ele diz assim: mas como que isso pode ser? Você tem a lei da gravidade que nos prende nesse solo. O mesmo Deus que nos criou
O mesmo Deus que criou essa terra, criou o universo, criou a lei da gravidade. E se Ele mesmo criou, Ele pode agir de tal forma que essa lei da gravidade nesse instante do arrebatamento não vai funcionar. Porque nós vamos subir, vamos partir dessa terra e estar com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio. Esse é o meu desejo. As palavras que João deixa registrado lá nos últimos capítulos, no último capítulo de Apocalipse, nos últimos versículos, dizendo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem sabe você que está ouvindo chega a dizer: já ouvi muitas vezes isso. Meus pais já me falavam isso. Meus avós já falavam isso. E até hoje Jesus não veio. Teve um tempo que alguns perguntaram para Pedro isso também. E Pedro respondeu, Deus alongando: não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. É o tempo que temos para se arrepender dos nossos pecados. É o tempo que temos para reconhecer como Deus e como Senhor das nossas vidas. É esse tempo que Jesus está nos dando. É esse tempo que Deus ainda está nos dando. Por quê? Porque pode ser hoje o grande dia do arrebatamento da igreja. E se for hoje, você está preparado? Você fará parte desse grande dia do arrebatamento? Você será arrebatado? Então, o mais importante para nós é termos essa certeza de estar na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. E como citamos aqui, reconheça como Senhor da tua vida, como Salvador, como aquele que pode perdoar os teus pecados e transformar a sua vida. Não importa o que a sociedade, a sua família digam a teu respeito. Não importa. Não importa o que você cometeu. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, Ele é capaz de perdoar todos os teus pecados, de fazer uma nova criatura. A santidade vai estar em você pela ação da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e você ser uma nova criatura. Participante do grande dia do arrebatamento da igreja, que, como eu disse, será a maior promessa contida na Bíblia Sagrada. O meu desejo é que nesse dia nós possamos estar lá, frente a frente com Cristo, e com tantos grandes homens e mulheres de Deus que já partiram para a eternidade, que também estarão lá naquele grande dia. E eu deixo mais uma vez essa pergunta para que você possa refletir. Quem é Jesus para você? O que representa Jesus para você? Que não seja só alguém abençoador, aquele que realiza milagre, mas além de tudo isso, é o meu Salvador e é o meu Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso possa, de uma forma toda especial, abençoar a tua vida, a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu repito, reconheça, é justo, é o verdadeiro Deus, é o nosso Salvador, aquele que vem nos arrebatar. Entregue-se inteiramente para Deus. Salmo 103, verso 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, possa bendizer a esse nosso Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, aguarde o grande dia do arrebatamento. Esteja preparado para esse dia e pode ter certeza, como Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que mais uma vez, o poder do Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa palavra transforme a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.